A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? E hoje é dia de nós meditarmos no Salmo 147. Queridos, estamos terminando o livro de Salmos, nem acredito. E se você está chegando aqui hoje, desde ontem, desde o Salmo 146, eu acrescentei um detalhe para que vocês observem. Do Salmo 146 até o 150, que é o último salmo do Saltério, todos eles iniciam e terminam com a palavra aleluia. E aleluia significa louvai ao Senhor. E o Salmo 147, então, não é diferente. Nós vamos ver aqui nesses versículos, um salmo de 20 versículos, que vai falar muito ao nosso coração a respeito da grandeza de Deus, o quanto Ele é digno de ser louvado, porque Ele é o Deus que governa, que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Então, vamos começar. O versículo de número 1 fala assim: aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Pausa aqui, pausa logo no princípio. O salmista então começa declarando uma verdade. É uma verdade para o tempo dele, mas é uma verdade também para nós. Como é bom nós cantarmos louvores ao Senhor. Quando nós cantamos ao Senhor, primeiro que nós o adoramos, primeiro que nós declaramos uma oração, palavras de adoração ao nosso Deus, palavras de gratidão ao nosso Deus, porque Ele é quem Ele é e por tudo que Ele faz nas nossas vidas e ao nosso redor. Mas também cantar louvores ao Senhor muda a nossa vida, gente. Quando você está triste, quando você está abatido, você começa a cantar os louvores do Senhor e conforme você começa a declarar aquelas palavras, dizendo o quanto Deus é forte, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele faz, o quanto Ele nos ama, quando a gente começa a declarar as palavras dos louvores, imediatamente algo dentro de nós começa a mudar. Se estamos enrijecidos, quebra-se a casca e ali nós nos derramamos e podemos ser curados e cuidados, como a gente vai ver mais para frente aqui nesse salmo, que ele vai dizer para nós que o Senhor é aquele que sara as feridas, Ele limpa as feridas. Então cantar louvores, como diz o salmista, é bom, é muito bom. E no versículo, a partir do versículo 2, ele vai começar a explicar o porquê. O que tem no coração do salmista é gratidão, preste atenção. Versículo 2, o Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Pausa aqui no versículo 7. Então nós vemos desde o versículo 2 até o versículo 7, o salmista expressando o porquê o Senhor é digno de ser louvado. Ele é aquele que pode trazer de volta aqueles que foram levados cativos, ele é aquele que pode desfazer um mal irremediável, ele é aquele que pode ensinar o caminho de volta para quem está longe do lugar onde deveria estar, como é mencionado aqui no versículo 2, e também ele é aquele que cura, ele cura um coração que está quebrado, ele é capaz de cuidar das feridas. Mas ao mesmo tempo que ele é um Deus assim tão de perto, a ponto de cuidar das feridas, porque para cuidar das feridas ele precisa estar perto, também o versículo 4 vai dizer que ele é um Deus grande e que é ele quem determina o número de estrelas. E ele é um Deus que tem tanto conhecimento que ele é capaz de chamar cada uma delas pelo nome. Olha que coisa grandiosa. O que o salmista está dizendo nessas palavras, ele é um Deus de perto.
mas ele também é um Deus de longe. Ele é um Deus que cuida das pequenas coisas, mas ele também é um Deus que cuida das grandes. E para ele isso não é cansativo, porque o versículo 6 vai dizer que ele é aquele que cuida do oprimido. Mais uma vez, nós vimos isso no Salmo 146, mas agora nós vemos também, ele é aquele que cuida do oprimido. Quando o coração ele está apertado, está espremido, está sendo, vamos dizer assim, encurralado por todos os lados, Deus está ali. Esse é o Senhor do Salmo 147. E o versículo 8 continua: Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Preste atenção no versículo 10 agora. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Pausa aqui, por favor. Esse versículo 10, esse versículo 11 vem para coroar esta porção. É como se o salmista quisesse ensinar para nós, olha, está à nossa disposição um Deus que nos ama e que quer cuidar de nós e que quer nos trazer de volta para o caminho de onde a gente nunca devia ter saído. Esse é o Deus que está disponível. Mas olha, antes que você pense que aquilo que agrada o coração desse Deus soberano é a força de um cavalo, e a gente pode até pensar assim, na força do cavalo mesmo, ou a gente pode pensar no sentido de que, imagina só um rei, uma autoridade, imagina os espetáculos que se apresentavam para esse rei. Um cavalo veloz, um cavalo forte, um cavalo habilidoso. Talvez desse para o rei uma satisfação, uma alegria. Talvez ele se agradasse daquilo. Ou, se fosse para escolher um cavalo para montar, com certeza o garboso, o especial, pertenceria ao rei. Mas aqui, não é isso, não é disso que se agrada o coração deste rei, desse rei soberano que conta, que conhece o número das estrelas, que conta cada uma delas. Aqui, o que agrada ao Senhor também não é um homem ágil, também não é um homem veloz, um homem forte, um homem capaz, um homem autossuficiente. Nem a agilidade do homem e nem a força do cavalo agradam a esse Deus. O que agrada ao Senhor é o versículo 11, você tem que grifar ali na tua Bíblia. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam na sua esperança no seu amor leal. E nós já falamos aqui no canal antes, e se você está chegando agora, então aprende agora. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Aquela coisa de, não vou fazer porque eu estou com medo, se eu fizer Deus castiga. Isso não é temer a Deus, isso é ter medo. Temer a Deus está relacionado ao nosso amor para com o Senhor. Quando eu temo a Deus, eu amo tanto, eu entendo tanto daquilo que Ele fez por mim, ao entregar Jesus Cristo na cruz para morrer pelos meus pecados, que eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu literalmente digo, Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida. E quando a gente diz Senhor aqui nesse canal, a gente aprendeu isso. Dizer Senhor é dizer, Pai, o Senhor é o dono. O Senhor é o Senhor da minha boca, o Senhor é o Senhor das minhas palavras, o Senhor é o Senhor das minhas atitudes, o Senhor é o Senhor dos meus pensamentos. Então eu submeto a minha vida para viver todos os dias de acordo com a vontade desse Senhor. Isso é temer a Deus. Então, quando aqui o salmista está dizendo que aquele que teme a Deus e que deposita diante do Senhor essa confiança, a gente confia no amor leal de Deus, isso agrada a Deus. Quando você e eu, nós confiamos nele, quando a gente vai em oração diante do Senhor e fala, Pai, eu estou preocupado com tal coisa, Senhor, eu não sei como resolver, mas, Pai, eu confio que o Senhor vê o que eu não vejo. Pai, por favor, guia as minhas atitudes. Senhor, me ajuda a tomar a decisão. Pai, me ajuda a falar a palavra certa. Senhor, não me deixa desviar do caminho e fazer as coisas na minha força. Pai, o Senhor sabe o quanto eu fico nervosa diante de determinadas situações. Pai, me livra de agir com violência. Quando você deposita confiança nele, quando você entrega a ele o senhorio da sua vida, isso agrada a Deus. Então, se hoje você está pensando, poxa, eu queria tanto agradar a Deus, saiba que você não precisa ser o mais rápido e nem o mais forte igual o cavalo. Você só precisa ter fé. Você só precisa demonstrar dependência e confiança em Deus. Isso é o que agrada a Ele, porque o salmista vai falar que o amor dele é leal. Leal significa fiel, digno de confiança. Se você já foi enganado na sua vida, talvez você tenha
trust issues. Talvez você tenha problema para confiar nas pessoas. Acredite, você não precisa ter problema de confiança com Deus. Ele é fiel e ele é leal. Ele pode até não dar aquilo que você está pedindo na hora que você está pedindo, mas acredite, ele está trabalhando em teu favor e ele sabe aquilo que você precisa. E como um pai, todas as vezes que você deposita a sua confiança nele, a sua confiança não será frustrada. Agora eu vou ler do versículo 12 até o 20, bora até o fim. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele quem mantém as suas fronteiras em segurança e que as supre do melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra e sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia suas palavras e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Muito bem. Nesses últimos versículos do Salmo, o salmista, de maneira belíssima, vai declarar a soberania, vai declarar realmente o poder de Deus em ser aquele que guarda, aquele que realmente coloca trancas e que não permite que o seu povo seja ferido. Claro, nós sabemos que durante vários períodos da história, o povo de Deus, né, Jerusalém, como está falando no versículo 2, foi saqueado e foi ferido. Mas a gente conhece também a história e sabe que o próprio Deus permitiu que isso acontecesse por causa do coração deles. Mas aqui o salmista vai dizer que Deus ele tem o domínio não apenas para guardar as portas e as trancas, como diz o versículo 13, mas também para proteger as fronteiras, no versículo 14. Está falando, queridos, de um poder que nós desconhecemos. E esse é o poder do nosso Deus. E, aliás, no versículo 19, aparecem os dois nomes. Aparece Jacó e aparece Israel. E eu acho que você sabe que Jacó e Israel são a mesma pessoa, né? Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Jacó significa agarrar pelo calcanhar, né? Conter, enganar. Ele seria o usurpador. E um dia ele lutou com Deus. E Deus transformou, Deus mudou o nome dele em Israel, um príncipe do Senhor, né? Aquele que lutou com Deus e prevaleceu, aquele que pode governar junto com o Todo-Poderoso. Então, ele revelou a sua palavra para Jacó quando Jacó andava errante, quando Jacó andava na sua vida de acordo com a sua própria força, mas ele quis entregar os decretos dele e as ordenanças a Israel, que se tornou um povo, que se tornou várias tribos, que se tornou incontável como as estrelas do céu e a areia do mar. Então nós terminamos aqui esse salmo aplicando ele para as nossas vidas. De que maneira? Oh, meu Deus! Aplicaríamos de várias maneiras. Eu diria para você, confie no Senhor, deposite a sua fé em Deus. Eu diria para você, tema o Senhor, como diz aqui o versículo 11, o versículo 10 e 11, e saiba que não é aquilo que você faz ou quem você é que faz você agradar o coração de Deus. Não é quantos dias você fica dentro da igreja, não é quantos ministérios você tem, não é quanto trabalho você faz, mas o que agrada o coração do Senhor é a sua fé, é a sua confiança nele. E eu tenho autoridade para dizer isso, porque eu não estou dizendo, então faça menos na casa do Senhor. O Senhor sabe quantas coisas e de quantos ministérios eu participo, porque eu amo servir ao Senhor. E se eu tiver qualquer tipo de talento para fazer qualquer coisa, eu vou me enfiar lá para fazer também, porque eu sempre fico pensando, Pai, se o Senhor me deu capacidade para fazer isso, definitivamente não é para guardar para mim, é para edificar a tua noiva. Então, eu só não estou em mais ministérios porque me limitam nisso. Então, o que eu estou querendo dizer é que, não estou dizendo que não é para você servir na casa do Senhor, mas eu estou querendo dizer que este não é o termômetro com o qual Deus mede o tanto que você o agrada. O que agrada a Ele é quando você tem fé, é quando você ora, é quando você tem comunhão. E eu diria para você, eu acho que eu finalizo com o versículo 3.
Ele cura um coração que está quebrantado e Ele pode curar também as feridas. É Ele que cuida. Então chama o Senhor para perto. Se você está ouvindo esse podcast hoje, você está longe do Senhor. Você pode até estar dentro da igreja, mas seu coração está longe. Ou você está longe fisicamente mesmo. Você já não tem mais ido à igreja, você não tem mais sentido vontade de estar no corpo de Cristo, né, que é a igreja, você não sente mais vontade de adorar, você está se sentindo meio gelado. Deus está falando com você hoje. Abre o teu coração, deixa Ele curar o seu coração. E ontem eu estava escutando uma pessoa de Deus falando, e essa pessoa de Deus disse uma coisa muito importante. Às vezes você é ferido por uma pessoa, por um grupo de pessoas, por líderes. Às vezes você realmente é ferido por essas pessoas. E isso faz com que você desenvolva no seu coração, você permita ser desenvolvido no seu coração uma dor, um ferimento que te impede de entender a vontade de Deus para você ou de caminhar dentro dessa vontade. Salmo 147 é um divisor de águas na sua vida hoje. Hoje é o dia que você entrega as suas feridas e chama o Senhor para perto para cuidar. E você vai, tá ouvindo? Você vai entregar para o Senhor a sua dor e você vai se levantar deste lugar não apenas curado por Deus, mas fortalecido e cheio de fé para fazer a vontade dEle. Porque não é porque aconteceu uma situação X ou Y com um grupo de pessoas em uma parte da noiva de Cristo que você nunca mais vai fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não faça isso. Não faça isso com o Senhor. Tema o Senhor, ok? Tema ao Senhor, faça o que agrada o Senhor. E voltando no versículo 1, como é bom louvar o Senhor, é agradável render louvores ao nosso Deus, é justo. Então, você vai fazer isso, amém? Que o Senhor Deus te abençoe. Se você pensou em alguém enquanto eu estava falando, manda esse salmo para essa pessoa, abençoa a vida dela. Vai lá no Instagram, tem o link do Instagram aqui na descrição. Curte lá no Instagram, passa a seguir, compartilha as postagens. Tá nascendo o Instagram do nosso canal, você tem que pegar esse bebezinho no colo e ajudar ele a crescer, tá bom? Para glória e louvor do Senhor. Não é a meu respeito, é a respeito da palavra de Deus. Deus te abençoe. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!